Sejam bem-vindos ao curso de Marketing Digital com Marketing, um curso gratuito para ajudar gestores, empreendedores e diretores de empresa a entender mais sobre marketing digital. Eu sou Rafael Almeida, especialista em marketing digital e atuante na área há 15 anos, e já começo esse módulo chamando a sua atenção para os indicadores chaves, ou KPIs. Facilitando a visão de dados, vamos esquecer as sopas de letrinhas e tentar simplificar pontos importantes sobre indicadores chaves em alguns passos. Primeiro passo: indicadores-chave devem medir o desempenho real das ações, especialmente no local que você quer enxergar os resultados, como valor total de vendas, total de pedidos, total de contratos fechados. Até aqui tudo certo? Isso é um indicador-chave. Esses números são sempre os principais indicadores que qualquer empresário, diretor, gerente vai olhar. Até por serem os números em que as metas são planejadas. Ou seja, use como os principais indicadores aqueles números que medem o atingimento de metas e sucesso da empresa. Segundo passo: há várias métricas que vão justificar ou não essas outras metas. Então, a fins de praticidade de análise geral, é possível colocar essas métricas juntas a esses indicadores como métricas secundárias. Por exemplo, ao medir o faturamento, o número total de leads gerados, quantidade de acessos do site ou app pode auxiliar a entender o número total. Note que a análise vira uma visão de dados em camadas, em que a primeira camada geral é a geral e a segunda camada é uma camada de dados que vai aprofundar para entender o que aconteceu com aquele dado principal. Entendendo, por exemplo, que com menos acesso você vendeu menos ou gerou menos leads. Terceiro passo: nunca utilize índices como métricas de sucesso ou metas. Repetindo, nunca utilize índices como métricas de sucesso ou como metas. Na maior parte dos casos, esses índices são os maiores indicadores que podem contar histórias erradas e prejudicar a sua análise. Eles podem sofrer variações de mais fatores do que a sua empresa pensa. A maior parte dos índices no meio digital são métricas de esforço e não indicadores-chave. Quarto passo: tenha clareza da fonte dos dados que você está analisando e tenha certeza que é a mesma fonte e o mesmo local que o seu time está olhando. Não crie novas análises de dados no meio do processo, a não ser que o que você está analisando gere dúvidas, assim você usa a análise de camadas para procurar números que compõem aquela meta. Mas transforme essa nova análise em um estudo pontual, não em uma rotina. Se transformar isso em rotina, você terá mais indicadores chaves do que consegue analisar. Então, quais ferramentas de análise devemos usar? Primordialmente as mais confiáveis. O ponto fraco da análise de dados no meio digital é que cada uma das ferramentas pode trazer números diferentes sobre a mesma visão. Por isso é importante olhar para aquela que faz mais sentido para analisar. A maioria delas depende de esforços conjuntos entre agência e canal digital, como site e aplicativo. Se todo o rastreamento do seu site, aplicativo, estiver bem configurado, o Google Analytics é uma excelente ferramenta para validar muitos dados, como acessos, cliques, botões de contato, páginas mais visitadas, número de conversões e até saber qual página mais converte no seu site. Para dados principais, como faturamento, número de pedidos, números gerais de varejo, utilize o ERP. É ele quem traz os números verdadeiros, baseado na emissão ou cancelamento de notas fiscais, e principalmente entrada e saída de receita. E para quem trabalha com leads, o CRM é sempre a melhor opção de entender o volume real de entrada de leads, sua qualificação e o total fechado, desde que os dados estejam confiáveis também. Para compilar esses dados em um lugar só, há sistemas que existem só para cumprir esse papel de painel de controle, e até mesmo ir além. Então, se você quer ter mais praticidade, pode investir em sistemas como o Power BI ou outros sistemas automatizados de dashboard. Mas como isso vai influenciar no ciclo de melhoria? Como os dados guiam as nossas próximas ações? Para medir corretamente, é preciso ter um planejamento e definir o que é esperado. O planejamento deve ter base histórica para garantir que estamos entendendo o que está acontecendo agora e se estamos melhor ou pior do que anteriormente. Caso não tenha uma base histórica, vamos buscar dados gerais das ferramentas que utilizaremos para anúncios. Tenha consciência na análise e não compare maçãs com bananas. Não atribua conversão como meta de campanhas de alcance, ou alcance para campanhas de conversão. Evitando a confusão de objetivos, você consegue tomar melhores decisões, como evitar o achismo, tomar decisões baseadas em números e boas análises.
É necessário ter muito sangue frio e seguir 3 passos simples. Adote a cultura de ter decisões baseadas em dados e análises bem desenvolvidas. Lembre-se de que dados por si só podem mentir ou contar uma história diferente quando vistos isoladamente. Próximo passo: contrate quem for adepto dessa cultura ou já tem uma visão e que respeita a amostragem. Evite pessoas que falam de estatísticas de pesquisas realizadas com 10 clientes de uma loja só ou de uma região só. A amostragem é muito importante para ter uma boa base de dados. Analisar poucos dados de amostragens ou de amostragem insignificante também pode induzir a erros enormes. Terceiro, tenha certeza que os dados são confiáveis e mantenha consistência nas decisões. Garanta que a captação dos dados que você está medindo são confiáveis. Solicite a auditoria dos dados da web, como o Google Analytics, e garanta que dados de outras fontes sejam igualmente confiáveis. Espero ter ajudado a explicar um pouco sobre marketing digital para você e ter aberto a porta para um pouco mais de conhecimento sobre a área.